Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? A finalidade desse vídeo hoje a gente está aqui gravando o vídeo para facilitar você no estudo da lição 12 dessa série de estudos que nós temos feito na revista Palavra e Vida, que tem como tema, né, central de todas as lições, o desafio, né, dos recomeços, ou recomeçar é um desafio, um grande desafio. Então, eu quero hoje falar com você na lição 12, como eu já disse. Ela tem assim como título Consciência da Grande Obra. Essa lição ela está embasada no capítulo de Neemias, capítulo 6, né, do versos 1 ao 4, e nós temos então as leituras diárias, deixa eu ver aqui para você, em Josué, Pedro, Hebreus, 2 Coríntios, Romanos e Tiago. Seria importante que você lesse todas essas passagens, porque elas complementam a ideia do autor. E por falar no autor, o autor é um grande amigo meu e pastor aqui do nosso campo fluminense, ou também do município de Belford Roxo, que é o pastor Davidson Freitas, da Primeira Igreja Batista em Heliópolis. E é um grande obreiro desse tempo, um homem muito capaz, muito inteligente, além de muito educado e elegante com todos aqueles que ele tem contato. Então é um prazer, né, estar delineando, estudando uma lição escrita por ele. Então, como a gente sempre diz, a proposta desse vídeo não é ler a lição para você, mas de reforçar e dar ênfase no que o texto da lição nos traz. E falando da questão também da consciência da grande obra, o que não me surpreendeu, mas que me alegrou, foi de como o autor da lição, o pastor Davidson, fez a abordagem, dizendo de que nós devemos manter o foco. E isso é uma máxima que eu tenho falado sempre nos ministérios. Quando a gente mantém foco, é que a gente tem uma meta, a gente tem um planejamento, a gente tem um roteiro para o trabalho. Porque há essa necessidade para tudo na vida, e principalmente na vida cristã, e o que está sendo extraído nesse momento da reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você não tiver um planejamento, um foco, ou melhor, vamos começar, planejamento, uma meta, e você de vez em quando dá uma verificada nesse planejamento para que precisa ser feito ou alguma substituição, e você não manter o foco, impossível de você realizar a obra. E às vezes a gente pensa que isso é só para uma obra de construção, se tratando aqui dos muros da cidade de Jerusalém, ou construção de um templo, ou construção de uma casa, mas não, isso é para todos os sentidos da vida humana, seja ela profissional, pessoal, espiritual, seja o que for. Se você não tiver um planejamento, uma meta e não manter o foco, você consequentemente vai frustrar os resultados dessa obra ou do empreendimento em qual você estiver envolvido. Ele vai falar aqui também de alguns inimigos que tentaram, e não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas foram 4 vezes, eles mandaram cartas de convite a Neemias, Sanbalate, Gesem e Tobias, convidando para que ele viesse conversar com eles. Na verdade, esses homens eram inimigos de Jerusalém, portanto inimigos também de Neemias, e esses homens queriam desviar Neemias do foco da construção do muro. E aí, né, se a gente for pegar o contexto histórico e tudo que estava envolvido naquele momento, a gente vai perceber que há um interesse político, comercial, um interesse territorial, há toda uma atmosfera de interesse pessoal pelaquele momento. Então, muitas coisas na nossa vida também giram em torno dessa investida e dessas armadilhas que o inimigo prepara para apanhar aqueles que são distraídos, e também, pela astúcia e malícia dele, ele também deseja pegar até os mais atentos ou os mais observadores dos homens ou dos empreendedores. Então, uma das coisas que ele fala aqui
da frase de Neemias, que é o primeiro tópico, diz assim, mantendo foco. Ele fala assim, que Neemias mandou uma resposta aos seus inimigos, dizendo assim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Mostra aqui para nós de que Neemias conhecia os seus opositores, mas ele também sabia que ele precisava manter o foco nas coisas que ele estava realizando naquele momento. É importante a gente pensar na vida cristã, e nós, já que estamos falando de um contexto bíblico, né? A gente, se não manter o foco e deixar com que a nossa mente, deixar que os nossos projetos espirituais, eu estou falando espirituais, mas eu não consigo fazer essa separação entre o que é espiritual e pessoal. Eu digo, na nossa vida, é importante a gente fazer, de fato, dela, da nossa vida espiritual com Deus, nossa vida com Deus, manter na meta e entender que estamos envolvidos numa grande obra. Ele vai avançar aqui dizendo que ele enfrentou muitas investidas dos inimigos e é uma coisa natural no que nós estamos enfrentando hoje, né? O Senhor nos incentiva, né, e é uma palavra de encorajamento para mim e para você, a sermos corajosos. E outra coisa, para nós que estamos liderando, seja o que for, igreja, uma célula, um PG, né, como a gente usa aqui, um ministério, alguém, de repente você é líder lá no seu trabalho, na repartição onde você trabalha, enfim, é importante que a gente mantenha o foco na missão. Pode parecer redundância falar isso, mas quem não tem foco, quem não tem uma meta, qualquer vento é contrário, ou seja, qualquer situação que se opor a nós, a gente facilmente se distrai dela. Segunda coisa, ele vai falar o seguinte, que mesmo a gente mantendo foco, o inimigo vai persistir. Eu disse ainda há pouco de que os convites foram 4, e na quarta investida deles, ele manda uma resposta e diz assim, ó, na quinta vez o mensageiro com a carta aberta o acusou de revolta. Ou seja, quando o inimigo vê que a gente não consegue nos distrair, nos derrubar com as estratégias que ele até então tem lançado, ele implementa outras mais intensas. Muitas vezes a gente até resiste bem às tentações, uma crítica, uma ausência, mas se isso se intensificar, há uma tendência muito grande a gente desanimar. Então, olha, seguindo o exemplo de Neemias, é bom que a gente esteja atento, focado no Senhor Jesus, porque Paulo vai dizer que ele é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Então, lembre-se, o inimigo é persistente. Discernimento espiritual é necessário para a gente identificar essas armadilhas. Às vezes um desânimo chega na sua vida, às vezes você... Desculpa. Deixa eu tomar aqui um golinho de café. De repente você se descuida com alguma rotina sua e você para de alguns hábitos que você tem, de ler a Bíblia, de orar, de realizar talvez uma tarefa na igreja. Isso pode minar a sua condição espiritual. Portanto, é importante que você fique alerta, que você ore não só por você, mas ore pelos seus familiares, ore pelos seus liderados, ore pela sua igreja, pelo seu pastor, porque o inimigo está sempre articulando coisas contra nós. Outra coisa, nele fala aqui, no terceiro, devemos ser perseverantes. Muitas vezes a questão de perseverar é a questão da continuidade. Eu já falei aqui algumas vezes na igreja que o nosso problema está na continuidade. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa estabelecer meta, fazer o planejamento, ter uma meta, fazer uma revisão desse planejamento, mas é importante também da gente saber quais são as etapas que nós vamos vencer e saber que à medida em que nós vamos vencendo essas etapas, é importante a gente nomear isso. O que eu quero dizer com isso? A gente se dá conta de quanto a gente já andou naquele planejamento, naquele empreendimento. Seja o quê? Na vida pessoal, na vida particular, na vida cristã, na vida profissional, seja o que for. É importante a gente também celebrar
Outra coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada e jornada de vida pessoal e também cristã, de que a gente deve celebrar sempre as conquistas, por mais que ela seja uma conquista pequena, mas se for a vitória e você alcançou algo que era a sua meta e você realizou, celebre. Vamos lá, que o tempo passa, né? Devemos, portanto, perseverar em Deus e manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor. Você não precisa fazer nada na igreja, no reino de Deus, sozinho. Você tem o auxílio do Senhor e o socorro dele é muito necessário na nossa vida e é bem presente quando nós estamos atentos à sua bondade. Eu e você estamos aqui para realizar uma grande obra, o autor está falando, essa obra é do Senhor e ela não é nossa. Não é para nossa glória, e sim para a glória de Deus. Então, vamos lá. Eu gostaria de, coisa porque o tempo passou, já estamos há 11 minutos conversando com você, e olha aqui algumas coisas que a gente pode elencar para pensar, está na lição e você pode rever todas as vezes que quiser. Primeira, qual a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Qual? Às vezes, são muito parecidas as obras que cada um de nós temos que fazer. Às vezes é uma conquista do familiar para Jesus, ganhar para Jesus. Às vezes é um crescimento de vida espiritual. Às vezes é algo que a gente quer realizar enquanto membro de uma igreja. Eu não sei, mas tente descobrir qual é a obra que Deus tem para realizar com você e na sua família. Como você tem se preparado para essa grande obra? Olha, é um engano muito grande a gente achar que vamos realizar a obra de Deus sem preparo ou de qualquer maneira. Há necessidade de estudo da palavra, há uma necessidade de um exercício diário da sua vontade, há necessidade de conhecer os seus propósitos, há necessidade de tempo em tempo revisar isso em nossa vida. Então, você está preparado para essa grande obra? Terceira coisa, são 5. Você acha que a sua vida de oração está satisfatória? Olha, oração é algo imprescindível, não pode faltar na vida do crente. Senão, que ações e práticas você vai implementar para uma vida de oração, sua vida de oração melhore? Então, às vezes você ora 5 minutos, será que você precisa orar mais vezes? Que seja sempre 5 minutos, mas mais vezes, por coisas específicas, por sua vida pessoal, pela vida de outras pessoas. A Bíblia nos recomenda estarmos orando uns pelos outros. O tema da nossa igreja esse ano, pelo 2º ano consecutivo, é de que somos um discipulando um a um. E se a gente identificou que alguém precisa de ajuda, está bem apoiado aqui no texto em que a gente usa como divisa, que diz assim: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. 1 Coríntios 2, 12, 26. Ou seja, pode parecer que não, mas quando nós oramos uns pelos outros, Deus faz chegar a vitória, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que nós também amamos e apoiamos. Quarta, você tem identificado quais são as armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? Então, isso demanda discernimento espiritual. Às vezes, bate-papo com o seu líder espiritual, pastor da igreja, às vezes com uma pessoa de muita confiança sua, alguém mais experiente do que você no evangelho, pode te ajudar a identificar essas ciladas. E por último, quais são as principais armadilhas do mal que tem se retirado, que tem retirado você do foco da grande obra? Às vezes uma tristeza, às vezes uma insatisfação, às vezes uma decepção. Isso tudo é armadilha do inimigo para afastar você do exercício e do efetivo da obra de Deus. Eu espero que você tenha interesse em ler toda a lição e tenha, a partir dessa lição, ou a partir de um comprometimento maior seu com Deus, de você ter uma consciência de que estamos fazendo uma grande obra. E lembrando das palavras de Neemias: eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Que Deus te abençoe e que a sua vida esteja totalmente alicerçada na vontade e nos propósitos de Deus. Fique na paz.